Isso aí, galerinha. Magnetismo. Muito curioso esse assunto. Magnetismo parece que vem do nome de uma cidade da Grécia Antiga, Magnésia, onde tinha mina lá de magnetita. Então o pessoal já percebia que tinha alguma coisa interessante naquela mina e nas rochas que saíam de lá. Então o pessoal trouxe essa palavra magnetismo dessa região aí, Magnésia. Embora a palavra ímã venha do francês amante, porque a magnetita, que é a rocha natural que apresenta essa característica de ser um ímã, eles diziam antigamente que ela era amante dos metais. E aí em francês amante é amant, e aí aportuguesando ficou ímã. Então ímã vem diamante em francês porque essa rocha natural chamada de magnetita apresentava a característica de gostar de metal. E aí grudava em alguns metais, então é amante dos metais, e aí virou ímã. Na verdade a magnetita é um óxido de ferro. Tu vê, uma maneira especial no qual o ferro oxida com uma certa temperatura e certa pressão, e aí essa rocha, então esse ferro oxidado, essa ferrugem especial, tem a característica de ser um ímã. O que é marcante no ímã? Primeiro o seguinte, cara, a coisa mais interessante é que se tu pega dois pedacinhos de ímã, tu vai ver que num lado deles, tu recorta essa magnetita num pedacinho quadrado, só para ficar bonito, não precisava estar quadrado, podia ser assim feio. Certo? Mas é porque eu acho bonitinho quadrado. Então eu vou lixar minha magnetita e vou deixar ela quadradinha por frescura, porque eu sou fresco. Então, ó, tem uma região que vai repelir uma mesma região de uma outra pedrinha, mas quando a gente inverte uma das pedras, em vez de repelir, atrai. Mas se eu inverto as duas, continua repelindo. Olha que loucura, certo? Então eles denominaram essas regiões de Polo Norte e Polo Sul, já vamos entender porquê, e eles verificaram que quando polos iguais eram colocados um contra o outro, ocorria repulsão. E quando polos opostos eram aproximados um do outro, ocorria atração. Por isso que continua na boca do povo os opostos, que é chamada de lei de Dufay na eletricidade, e aqui no magnetismo a gente só vai dizer que é a lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Aqui, então beleza, opostos se atraem, lei de Dufay aplicada ao magnetismo, a primeira coisa que a gente viu sobre ímã. Outra coisa que é muito marcante e mostra uma característica importante do magnetismo, é que se a gente pega um ímã e corta ele ao meio, esse ímã não se divide em dois ímãs com monopolos magnéticos. Onde tinha o polo sul continua existindo o polo sul, e aonde o ímã foi cortado brota um polo norte. Onde tinha o polo norte continua norte, onde o ímã foi cortado brota um sul. E por mais que tu faça isso infinitas vezes, mesmo a última partícula que sobra, um átomo, ou um átomo não, uma molécula de magnetita, ela teria um polo norte e o polo sul. Então a esse fenômeno a gente chama de inseparabilidade dos polos magnéticos. Cortou e não adianta, não separa os polos. Inseparabilidade dos polos magnéticos. O cara que deu uma explicação interessante para isso foi o Weber. Weber disse, porque lá dentro não tem um ímã, são milhares de ímãs elementares minúsculos. Esses ímãs, no ímã grandão, eles estão todos alinhados. Todos os ímãs pequenininhos estão alinhados, norte e sul, apontando para o mesmo lado. Quando tu corta esse cara ao meio, continua ímãs elementares, tanto de um lado quanto do outro. Então não tem o porquê desaparecer o polo norte e o polo sul, já que o magnetismo é mínimo, é elementar, é uma partícula elementar de magnetismo. Essa é a explicação de Weber. Uma outra coisa que corroborava para a explicação do Weber estar correta, foi o que uma cientista descobriu. A Maria Curie, filha dos cientistas que desenvolveram a teoria para as usinas nucleares, até hoje usada, a família Curie é que desvendou os mistérios por trás de alguns materiais radioativos, da própria radioatividade. Descobriram o rádio e o polônio, por exemplo. Os pais da Maria Curie morreram envenenados pelos seus estudos, mas até hoje a teoria
né, usada para, por exemplo, controlar as reações nucleares nas usinas e em bombas, né, estão relacionados aos estudos feitos pelos pais dessa Maria Curie. A Maria Curie, então, a filha dos Curie, ela estudou ímãs, e ela percebeu que cada material que era magnético tinha uma certa temperatura que ele deixava de exercer esse magnetismo, certo? Ou seja, tinha uma certa temperatura específica que o ímã da magnetita aparentemente desaparecia. No caso da magnetita, eu acho que era 400 e poucos graus. Ela percebia, por exemplo, que o ferro, que era fortemente atraído por ímã, depois de uma certa temperatura deixava de ser atraído. Então ela percebeu que tem uma temperatura específica na qual a característica magnética aparentemente desaparece. Essa temperatura é conhecida hoje como ponto Curie. Ponto Curie, a temperatura acima da qual a característica magnética desaparece. E aí o Weber falou, eu não disse? Ele não disse que eram ímãs elementares e temperatura não mexe na agitação das moléculas? Chega uma hora que a temperatura é tão grande que os ímãs elementares estão tudo embaralhados, cada um vira para um lado, anula o efeito. Mas se tu baixa a temperatura, volta a ter magnetismo, porque eles voltam a se alinhar. Otávio, o que seriam esses ímãs elementares? Não sabemos. Só futuramente, talvez as aulas nos ajudem a desvendar o que são esses ímãs elementares. Ótima pergunta, garoto. Por enquanto não sabemos. Talvez hoje dê tempo de a gente chegar a explicar isso. Outra dica curiosa, olha que interessante. Os chineses, há milhares de anos, já usavam a magnetita para navegar. Eles esculpiam a magnetita, deixavam ela com uma forma de colher gordinha aqui assim, mais fininha e pontuda do outro lado. Pegavam um pedaço de magnetita e faziam esse formato aí. Botavam numa madeirinha e aí eles diziam que essa parte apontava para o sul. Chamavam de pedra do sul. Como é que eles sabiam que aquela pedra apontava para o sul? Primeiro porque tu botava a pedra apontando para lá, ela ia lá e apontava para o mesmo lado. Chegava a pedra safada, peraí, ela ia, e parava sempre apontando para o mesmo lado. E a galera manja de astronomia, né? Quem não tinha internet, não tinha o que fazer à noite, olhava para o céu e percebia, estrelinha girando, estrela parada. Ei, que estrela parada é aquela ali? Estrela polar do norte, que legal. Então, é onde os céus aparecem girar, né? Então os astrônomos já sabiam onde é que era o polo do planeta, certo? De olhar os céus. Né? Qualquer pessoa, na verdade, né, sem ter o que fazer, concluiria isso. Né? Se ficasse mapeando e desenhando, por exemplo, a posição das estrelas com o passar dos dias ao longo do ano, daria para perceber que o céu, aparentemente, né, além de a Terra transladar, né, daria para perceber que a Terra rotaciona, e aí tu conseguiria definir mais ou menos onde é que é esse polo de rotação. Então os astrônomos perceberam, caramba, essa pedra não só aponta sempre para o mesmo lado, como aponta sempre para o sul. Se um lado aponta para o sul, outro aponta para o norte. Tudo bem, mas os chineses conheciam como pedra do sul. Então, peraí, já que os opostos e um pedaço de ímã pendurado por um barbante sempre aponta para os polos do planeta, a única explicação para isso é que o planeta Terra é um grande ímã. A planeta Terra é um grande ímã. E olha só, esse magnetismo terrestre, ocorre da seguinte forma. Aliás, nós não sabemos como ele ocorre, mas a característica dele é tal que olha só que interessante. Imagine que isso aqui é o eixo de rotação da Terra. Então aqui é o polo norte geográfico, ou seja, a geografia determinou esse polo, né? Geográfico. Lá é o polo sul geográfico. A geografia nos ensinou isso, geográfico. Quando eu pego um ímã e boto ele pendurado na superfície da Terra, o polo norte do ímã quase aponta para o polo norte geográfico. Quase. Já estou te falando quase para que tu saiba que a inclinação dos polos magnéticos, do eixo magnético da Terra, é diferente da inclinação da rotação física da Terra. Certo? E já que os opostos, se a Terra é um grande ímã, esse grande ímã que a Terra tem o seu polo sul próximo do polo norte geográfico. E tem o polo norte próximo do polo sul geográfico. Ou seja, quando formos falar dos polos magnéticos da Terra, falar do ímã que a Terra nós temos que lembrar que é o contrário do que a geografia nos ensinou. Beleza? Certo? Então, lá no polo norte geográfico, perto dele tem um polo sul magnético. Beleza?
Próximo do polo norte da geografia tem um polo sul. Falei errado já, hein? Polo sul. Polo norte geográfico da Terra tem um polo sul magnético, ímã. E aqui no polo sul geográfico tem um polo norte magnético. Tu vê, mas é um trava-língua aqui, agora tem que estar concentrado para não falar bobagem, certo? Eu lembro que eu perguntei para o professor, o que veio primeiro? Primeiro falaram o polo norte e polo sul da Terra e depois falaram do ímã? Ou primeiro falaram do ímã e depois... Ele também não soube me garantir. Eu tenho a sensação que primeiro definimos o que era polo norte e polo sul geográfico e depois, né, usando o ímã como uma bússola, se definiu, né, o que era o polo norte do ímã, porque aponta para o polo norte da Terra. E aí depois, na hora que a teoria da física começou a crescer e que a lei de Dufay foi escrita, nós percebemos que a Terra era um ímã e vimos então que os polos magnéticos ficaram trocados dos polos geográficos, né, por motivos históricos. Então nada demais. A Terra é um grande ímã. O que será que gera esse ímã na Terra, né? Inicialmente a galera achava que deve ter muita magnetita no centro da Terra. Deve ter uma super mina de magnetita no interior da Terra e aí a Terra é um grande ímã. Essa era a explicação da galera no início, né? Mas não sabemos ainda, não sabemos. Os outros planetas também são assim? Ou Ah, bacana. A Lua não tem magnetismo. A Lua não tem magnetismo. Né? Por que será? Ah, e agora, será que... já que alguns planetas têm magnetismo, outros não, um mais forte, outro mais fracos, o que será que está causando esse magnetismo, né? Que aparentemente emana do interior da Terra? Ótimo, ótimo, vamos continuar pensando sobre isso. Pois então é possível que tenha alguma coisa a ver com os átomos, é possível que sejam os próprios átomos que estejam criando. Agora, por que alguns átomos criam mais e outros criam menos, né? Aliás, deixa eu falar para vocês aqui das substâncias, do comportamento das substâncias quanto ao magnetismo. Tem 3 classificações para o comportamento das substâncias quanto ao magnetismo. Ou as substâncias são ditas ferromagnéticas. Substâncias ferromagnéticas são substâncias fortemente atraídas por campos magnéticos. Por qual polo, professor? Qualquer polo. O ferro, que é um exemplo clássico de substância ferromagnética, ele é atraído pelo polo norte ou pelo polo sul. Ele é atraído para a região de campo magnético mais forte. Se tem diferença de campo magnético, se está na mais fraca, ele vai ser repelido para a mais forte. O ferro magnético seria uma experiência, um teste, como era na matéria passada? Poderia ser para testar o campo mais forte? Sim, se soltar ferro em alguma região, o ferro vai migrar para a região de campo mais forte. É uma maneira ótima de detectar diferenças de campo, com certeza. Cobalto é um exemplo clássico de substâncias ferromagnéticas. Existem algumas outras, eu só decorei 2, certo? Aí, se tu quiser decorar mais, tu pode. Eu diria que se tu souber que o ferro é ferromagnético, é importante, né? E, sei lá, eu decorei o cobalto, que é um exemplo clássico, mas eles não vão te cobrar. Faça uma lista de materiais ferromagnéticos. Não faz o menor sentido esse tipo de pergunta. Substâncias paramagnéticas. Paramagnéticas. Oi. Se a Terra é um ímã, por que não atrai para o sul, para o norte, outros ferros magnéticos? Legal, bacana, parabéns a tua pergunta. Olha só, eu vou conseguir explicar isso melhor para ti quando eu for fazer o desenho desse campo magnético, que a gente sabe desenhar o campo magnético, tem experiências que nos revelam como é que esse campo está distribuído. E o que eu disse, o importante é a diferença de campo magnético. A Terra é um grande ímã, mas a diferença do polo norte para uma região lateral ali é tão tênue, tão pequenininha, né, que a gente não conseguiria perceber essa força, mas existe uma certa força. Dá para medir essa força, né? Tanto que a bússola gira, né? Essa pequena forcinha, então, a gente consegue sentir quando tem um objeto bem leve que pode girar em torno de si mesmo. Aí a gente sente ele sendo puxado, né, por essas forças magnéticas, mas ela é muito tênue, certo? Parabéns pela pergunta. Na hora que eu fizer o desenho vai ficar mais claro o que eu estou dizendo. Parabéns. O que são substâncias paramagnéticas, pessoal? São substâncias que também são atraídas pelos ímãs, mas são atraídas com menos intensidade. São atraídas pelas regiões de maior campo magnético e com menos intensidade. Exemplos clássicos. Eu lembro que a janela tem 2 substâncias que são paramagnéticas. O vidro e o alumínio. Certo? Então tu achava que vidro não era atraído por ímã, né? Mas é. Tu achava que alumínio não era atraído por ímã, porque tu botava o teu ímã no alumínio e ele caía. Mas ele é atraído, só que é uma força de atração tão tênue que tu não consegue definir. Olha que interessante, no laboratório fica fácil medir.
e substâncias diamagnéticas. As substâncias diamagnéticas são aquelas que são fracamente repelidas pelos ímãs. Olha que legal. Né? Tem substância que é repelida e não atraída. E dois exemplos clássicos são o ouro e a prata. Tu vê, em vez de atrair com o ímã, né, a coisa ia ser repelida, não ia adiantar. Certo? Então, ouro e prata são dois exemplos idiotas que eu decorei de substâncias que são repelidas por campos magnéticos mais fortes. Elas migram para a região de campo magnético mais fraco. Né? Tu vê, mesmo na física que eu estudo hoje, com as noções de eletromagnetismo que eu tenho, fica difícil, cara, entender por que algumas substâncias são atraídas e outras repelidas pelo campo magnético. Não é fácil entender isso no interior né, o que acontece no interior das substâncias que faz isso acontecer. E algum não metal que é atraído? Ah, galera, ó, só tem essas três classificações, tá? Não tem nada que não seja atraído ou que não seja repelido. Isso que é o mais importante ficar claro. Não tem nada que não seja atraído ou que não seja repelido. Tudo é ou atraído ou repelido. Ou é fortemente atraído se for ferromagnético, ou é fracamente atraído se for paramagnético, ou é fracamente repelido se for diamagnético. Não tem nada que não reaja a ímã. Isso aqui é bizarro. Professor, mas ele passou do ponto Curie. É que eu não tinha falado disso ainda, tá? Mas o ponto Curie define quando deixa de ser ferromagnético. Aí pode passar a ser para ou diamagnético. Só que aí depende de um estudo mais complexo que não vai ter no ensino médio. Depende da distribuição de Linus Pauling, distribuição eletrônica de Linus Pauling, mas não sei porquê, Tá? Mas tem essas três possibilidades, beleza, galerinha? Então, citei alguns exemplos, mas vamos começar a visualizar que está muito etéreo, né? Só falei de um campo invisível que aparece aí nas coisas. Vamos tentar desenhar esse campo magnético, vamos estudar um pouquinho as linhas de campo magnético, que são linhas que definem o formato desse campo. Vamos ver como é que os cientistas obtiveram elas.